O sol já nascia forte quando Joaquim Ferreira chegou à fazenda Santa Rita. Seus passos firmes ecoavam no chão de terra batida enquanto observava os campos de milho que se estendiam até onde a vista alcançava. Era julho, época crítica da safra, quando cada gota d'água valia ouro. O sistema de irrigação automatizado, orgulho de sua propriedade de 1.000 hectares, deveria estar funcionando há 2 horas. Mas algo estava errado. Os aspersores permaneciam imóveis, como soldados em greve. Joaquim sentiu um arrepio percorrer sua espinha. 20 anos construindo aquele império agrícola, investindo em tecnologia de ponta e agora... Maldição! Murmurou, tirando o chapéu e passando a mão pelos cabelos grisalhos. O silêncio dos campos era ensurdecedor. Onde deveria haver o barulho reconfortante da água jorrando sobre as plantações, só se ouvia o vento seco cortando entre as fileiras de milho. Joaquim puxou o celular do bolso com mãos trêmulas e discou para o capataz. "Seu Antônio, cadê você? Preciso de você aqui, agora!" Antônio Silva chegou correndo, o rosto marcado pela preocupação. Aos 52 anos, havia passado metade da vida naquela fazenda, subindo de peão a capataz pela dedicação e conhecimento prático. "Patrão, já tentei de tudo. O sistema travou durante a madrugada. Os sensores estão loucos, a central não responde aos comandos e os técnicos da cidade só chegam amanhã." Joaquim sentiu o sangue ferver. "Amanhã? Amanhã? Você tem noção do prejuízo? São 1.000 hectares dependendo dessa água. O milho vai murchar, a safra vai pro espaço." Sua voz ecoou pelos campos enquanto gesticulava desesperadamente. Antônio baixou a cabeça, conhecendo bem os ataques de fúria do patrão. "Já liguei para 3 empresas de assistência técnica. 2 não atendem fim de semana, a outra só tem um técnico disponível segunda-feira." O fazendeiro chutou uma pedra com tanta força que ela voou longe. 20 milhões investidos nessa tecnologia de primeira linha e quando mais preciso me deixa na mão. Chama todos os peões, vamos tentar irrigação manual. Em meia hora, 15 trabalhadores se reuniram ao redor da casa de máquinas. O desespero estava pintado no rosto de cada um. Todos sabiam que seus empregos dependiam do sucesso da safra. "Seu Joaquim", disse Zé Maria, o mais experiente, "irrigação manual em 1.000 hectares é impossível. Nem com 30 homens conseguiríamos cobrir nem metade." O fazendeiro passou a mão no rosto, sentindo o peso da responsabilidade. 3 gerações da família Ferreira haviam trabalhado naquela terra. Seu avô plantava feijão e milho com arado puxado por boi. Seu pai introduziu os primeiros tratores. E ele havia apostado tudo na modernização. "Então me digam o que fazer!" explodiu, tirando o chapéu e jogando no chão. "Vocês são homens do campo. Conhecem essa terra melhor que qualquer técnico de cidade." Os trabalhadores se entreolharam, constrangidos. Conheciam plantas, solo, clima, mas aqueles equipamentos eletrônicos eram um mistério. Fios, placas, sensores. Para eles, era como tentar decifrar hieróglifos egípcios. O silêncio pesado foi interrompido apenas pelo canto de bem-te-vis na distância. Enquanto os homens debatiam soluções inviáveis, uma figura discreta observava a cena de longe. Marina Silva, filha de Antônio, havia chegado da cidade na noite anterior para passar o fim de semana na fazenda. Aos 20 anos, cursava engenharia eletrônica na Universidade Estadual, mas poucos sabiam disso. Para a maioria, ela era apenas a filha do capataz, uma garota tímida que aparecia nas férias. Marina crescera ouvindo conversas sobre a fazenda no jantar. Sabia quando o preço do milho estava alto, quando as chuvas atrasavam, quando as máquinas precisavam de manutenção. Mas principalmente, havia acompanhado cada etapa da instalação do sistema de irrigação, fascinada pela complexidade do projeto. Durante as férias escolares, ficava horas observando os técnicos trabalharem, fazendo perguntas que eles respondiam com paciência, impressionados com sua curiosidade. Agora, vendo o desespero do pai e do patrão, sentiu algo queimar no peito. Era mais que solidariedade, era a certeza de que podia ajudar. Tomou coragem e se aproximou do grupo. "Pai, posso dar uma olhada no sistema?" Antônio virou-se surpreso ao ouvir a voz da filha. "Marina, o que você está fazendo aqui? Isso não é lugar para moça." Joaquim, que mal conhecia a garota, a dispensou com um gesto impaciente. "Não é hora para brincadeira, menina. Vai ajudar sua mãe em casa." Mas Marina não se intimidou.
Havia herdado a teimosia do pai e a determinação da mãe. Não é brincadeira, seu Joaquim. Estudo eletrônica na universidade e acompanhei a instalação deste sistema. Sei como ele funciona. O fazendeiro a olhou com desdém. Uma garota magra, de jeans e camiseta rosa, cabelos presos em rabo de cavalo, pretendendo resolver o que técnicos especializados não conseguiram. Olha aqui, menina. Não tenho tempo para perder. Este sistema custou uma fortuna, e só quem entende pode mexer. Marina sentiu o sangue subir à cabeça. Com todo respeito, senhor, mas o sistema está parado há 4 horas, e vocês não fizeram nada além de reclamar. Me dê 10 minutos para diagnosticar o problema. Antônio ficou entre a filha e o patrão, sem saber o que fazer. Conhecia a inteligência de Marina, mas também temia a reação de Joaquim. O silêncio tenso foi quebrado por João, um dos peões mais jovens. Seu Joaquim, que mal pode fazer? Se ela não conseguir, fica tudo igual. Se conseguir... O fazendeiro o cortou com um olhar fulminante, mas a semente da dúvida estava plantada. 4 horas perdidas, milhões em risco e nenhuma alternativa viável. Marina aproveitou a hesitação. Vou só dar uma olhada na central de controle. Não vou mexer em nada sem permissão. Joaquim bufou, irritado. 10 minutos, nem um segundo a mais. E se quebrar alguma coisa, seu pai paga. Antônio engoliu seco, mas assentiu. Conhecia a filha bem o suficiente para saber que ela não falaria se não tivesse certeza. Marina caminhou determinada até a casa de máquinas, seguida pelos homens que a observavam com uma mistura de curiosidade e ceticismo. A construção de alvenaria abrigava o coração do sistema. Um painel eletrônico de última geração, com dezenas de botões, displays e indicadores luminosos. Para os trabalhadores rurais, aquilo parecia a cabine de uma nave espacial. Marina, porém, se aproximou com a confiança de quem conhece o território. Dentro da casa de máquinas, Marina ligou os monitores e começou a analisar os dados sistematicamente. Os homens a observavam em silêncio, impressionados com sua naturalidade diante dos equipamentos. Seus dedos dançavam sobre o teclado enquanto abria telas de diagnóstico que nem existiam para os trabalhadores. O sistema tem 3 níveis de funcionamento, explicou, falando mais para si mesma. Sensores de campo, central de processamento e acionamento hidráulico. Joaquim tamborilava os dedos impaciente, olhando o relógio. 6 minutos já se passaram, menina. Marina não se abalou. Os sensores estão mandando dados normais. A pressão hidráulica está adequada. O problema está na central. Ela navegou pelos menus com precisão cirúrgica, checando logs de erro, histórico de comandos, status dos módulos. Aqui! Exclamou subitamente, apontando para uma linha de código na tela. O sistema travou por causa de um conflito no agendamento. 2 programas tentaram ativar o mesmo setor simultaneamente, às 4h37. Os homens se entreolharam, como se ela estivesse falando chinês. Marina continuou. É como 2 carros tentando passar pela mesma porta ao mesmo tempo. Ficam os 2 presos. E como resolve isso? Perguntou Joaquim, sua irritação dando lugar à curiosidade. Marina digitou alguns comandos, acessando o núcleo do sistema operacional. Preciso limpar a memória do buffer de comandos e reinicializar a sequência de irrigação. Mas tem um problema. Ela fez uma pausa dramática. O sistema está em modo de proteção. Qualquer comando errado pode queimar os controladores principais. O fazendeiro sentiu um frio na barriga. Queimar como? Quantos reais? Uns 300 mil em equipamentos, respondeu Marina com naturalidade. Por isso é melhor chamar um técnico especializado. Joaquim quase engasgou. 300 mil? Você ficou maluca? Não vai mexer em nada. Mas Marina sorriu pela primeira vez desde que chegara. Brincadeira, seu Joaquim. Conheço este sistema como a palma da minha mão. O risco é praticamente 0 se seguir o protocolo correto. Antônio respirou aliviado, mas ainda preocupado. Filha, tem certeza do que está fazendo? Marina assentiu confiante. Pai, passei 2 verões inteiros aqui quando estavam instalando. Fiz até relatório sobre este sistema para a faculdade. Confie em mim. Marina posicionou as mãos sobre o teclado como um pianista, prestes a tocar uma sinfonia. Primeiro, vou entrar no modo de manutenção para contornar as proteções. Seus dedos voaram sobre as teclas, digitando comandos que pareciam uma linguagem secreta. Na tela, linhas de código rolavam rapidamente.
Agora vou acessar o histórico de comandos para identificar exatamente onde houve o conflito. Os homens se aproximaram, fascinados pela destreza da jovem. Até Joaquim havia esquecido o relógio. Aqui está, disse ela, apontando para duas linhas destacadas em vermelho. Setor 7 e Setor 12 receberam comando de ativação no mesmo instante. O sistema interpretou como falha crítica e travou tudo. Ela continuou navegando pelos menus. Vou limpar o buffer de comandos pendentes. Pronto. Agora preciso resetar os controladores de zona sem perder a configuração principal. Marina trabalhava com precisão cirúrgica, cada movimento calculado. O segredo é fazer isso em sequência específica, senão o sistema não reconhece os módulos ao reinicializar. Joaquim segurava a respiração, dividido entre a esperança e o medo de ver seus equipamentos caros virarem sucata. Última etapa, anunciou Marina, suor brilhando em sua testa apesar do ar-condicionado da sala. Vou reinicializar o sistema completo. Quando eu apertar este botão, ou volta tudo ao normal, ou... Ou? Perguntou Joaquim, tenso. Ou não acontece nada e precisamos mesmo chamar o técnico. Ela posicionou o dedo sobre a tecla Enter. Prontos? Todos assentiram em silêncio. Marina respirou fundo e pressionou a tecla. Por alguns segundos eternos, nada aconteceu. As telas ficaram pretas. O silêncio tomou conta da sala. Joaquim começou a suar frio, imaginando os 300 mil reais voando pela janela. Então, como mágica, as telas começaram a piscar. Luzes de status se acenderam uma por uma. Um bip suave indicou que o sistema estava carregando, inicializando módulos 10%, 25%, 50%. Marina narrava o progresso, o coração batendo acelerado. Aos 75%, uma mensagem apareceu. Sistema operacional. Aos 90%, verificando sensores. E, finalmente, sistema pronto para operação. Marina virou-se para os homens com um sorriso radiante. Funcionou. Um murmúrio de alívio percorreu o grupo. Joaquim ainda não acreditava. Quer dizer que... está funcionando? Marina assentiu, apontando para o monitor principal, onde um mapa da fazenda mostrava todos os setores em verde. Sistema 100% operacional. Posso ativar a irrigação quando quiserem. O fazendeiro se aproximou da tela, incrédulo. 20 anos trabalhando com tecnologia agrícola, técnicos caríssimos, e uma garota de 20 anos havia resolvido em 15 minutos o que ninguém conseguiu em 4 horas. Como você aprendeu isso? Perguntou, a voz embargada. Marina deu de ombros. Curiosidade. Quando era pequena, ficava ouvindo vocês conversarem sobre a fazenda. Quando começaram a instalar este sistema, me interessei. Os técnicos eram pacientes, respondiam minhas perguntas. Antônio sorriu orgulhoso. Ela sempre foi assim, patrão. Desde pequena, queria entender como tudo funcionava. Desmontava brinquedos, consertava eletrodomésticos. E agora estuda engenharia eletrônica na universidade, completou Marina. Este sistema usa tecnologia que já estudei na faculdade. Não foi sorte, foi conhecimento. Joaquim ficou em silêncio por alguns instantes, processando tudo. Finalmente perguntou. E por que nunca me contaram que ela entendia dessas coisas? Antônio ficou sem jeito. O senhor nunca perguntou, patrão. E... bem, ela é mulher, jovem. Pensei que não levaria a sério. Marina cruzou os braços. Além disso, toda vez que tentei participar das conversas sobre a fazenda, sempre me mandavam ir brincar ou ajudar na cozinha. A observação calou fundo em Joaquim. Quantas vezes havia dispensado ideias sem nem ouvir? Quantos talentos desperdiçara por preconceito? Você realmente quer trabalhar com isso? Perguntou, ainda processando a situação. Não só quero como posso, respondeu Marina. Me formo no ano que vem. Estou fazendo estágio numa empresa de automação industrial. Os peões começaram a sussurrar entre si, impressionados. A filha tímida do capataz era, na verdade, uma engenheira em formação. Bem, disse Joaquim, pigarreando. Acho que devemos testar se o sistema realmente está funcionando. Que tal ativarem o setor 1? Marina voltou ao painel de controle e selecionou o setor 1 no mapa digital. Ativando irrigação do setor 1 por 15 minutos. Anunciou, pressionando o botão de início. Todos correram para fora da casa de máquinas. No horizonte, uma fileira de aspersores começou a se mover, lançando jatos d'água em arcos perfeitos.
O som da água atingindo as plantas soou como música celestial para os ouvidos de Joaquim. Funciona! Gritou João apontando para os campos. Os aspersores estão funcionando! Um coro de vivas ecoou entre os trabalhadores. Joaquim tirou o chapéu e passou a mão pelos cabelos, desta vez por alívio. Marina, chamou ele, a voz mais suave que antes. Muito obrigado. Você salvou minha safra. A jovem corou ligeiramente. Foi só um diagnóstico básico, seu Joaquim. Qualquer técnico faria o mesmo. Mas não tinha nenhum técnico aqui, lembrou Antônio, o peito estufado de orgulho. Só tinha minha filha. Os demais trabalhadores se aproximaram, cumprimentando Marina com respeito genuíno. Pela primeira vez, não a viam como a filha do capataz, mas como a engenheira que salvara seus empregos. Posso fazer uma pergunta? Disse Joaquim, ainda observando os aspersores funcionando. Como sabia que o problema era no agendamento? Marina explicou pacientemente. Quando instalaram o sistema, eu notei que o software tinha uma falha no gerenciamento de conflitos. Mencionei para o técnico, mas ele disse que era impossível. Hoje vi que estava certa. O fazendeiro balançou a cabeça, impressionado. Uma falha que técnicos profissionais não viram, mas uma estudante identificou. Às vezes, quem está de fora enxerga o que quem está muito próximo não vê, filosofou Marina. E eu tinha tempo para observar detalhes que os técnicos, com pressa para terminar o serviço, ignoraram. Joaquim caminhou até a borda do campo, contemplando as plantas que começavam a receber a água vital. O prejuízo havia sido evitado por pouco. Mais algumas horas sem irrigação e parte da safra estaria comprometida. Marina, disse ele, voltando-se para a jovem. Quando se formar, tem interesse em trabalhar aqui na fazenda? A pergunta pegou todos de surpresa. Antônio especialmente ficou boquiaberto. Nunca imaginara que a filha pudesse trabalhar como igual com o patrão. Marina ficou surpresa com a oferta. Trabalhar aqui como o quê? Como engenheira responsável pela automação da fazenda, respondeu Joaquim sem hesitar. Tenho planos de expandir a irrigação, instalar sensores de solo, sistemas de monitoramento climático. Preciso de alguém que entenda de tecnologia e de agricultura. Os olhos da jovem brilharam. Era exatamente o tipo de trabalho que sonhava fazer. Aplicar conhecimento técnico em problemas reais, ajudar pessoas que conhecia desde criança. Seria incrível, murmurou. Mas ainda falta 1 ano para me formar. Não tem problema, disse Joaquim. Pode trabalhar meio período enquanto termina a faculdade. E depois... Ele fez uma pausa dramática. Depois, assumirá o cargo de gerente de tecnologia da fazenda. Antônio não conseguia esconder o sorriso. Sua filha, que ele criara para se casar bem e ter uma vida tranquila, estava sendo convidada para ser gerente de uma fazenda milionária. Patrão, disse ele, a voz embargada. É muita honra o senhor confiar na minha filha assim. A honra é minha, respondeu Joaquim sinceramente. Hoje aprendi que talento não tem idade, gênero ou sobrenome. Os dias seguintes trouxeram mudanças significativas na rotina da Fazenda Santa Rita. Marina começou a dividir seu tempo entre a universidade e a propriedade, trabalhando 3 dias por semana no desenvolvimento de melhorias para o sistema de irrigação. Sua primeira tarefa foi criar um protocolo de manutenção preventiva para evitar que o problema de agendamento se repetisse. O sistema precisava de uma atualização no algoritmo de gerenciamento de conflitos, explicou ela para Joaquim durante uma reunião. Criei uma rotina que detecta possíveis sobreposições antes que elas aconteçam. O fazendeiro ouvia atentamente, impressionado com a capacidade técnica da jovem. Em poucas semanas, Marina havia se tornado indispensável. Não apenas resolvia problemas, mas os antecipava. Seu Joaquim, disse ela certa manhã, andei analisando os dados de consumo d'água dos últimos meses. Detectei um padrão de desperdício no setor 15. Ela mostrou gráficos e tabelas que havia preparado. Com alguns ajustes na programação, podemos economizar 15% da água sem prejudicar a produtividade. Joaquim balançou a cabeça maravilhado. Como não havia percebido antes o potencial daquela jovem? A transformação de Marina de filha do capataz para engenheira da fazenda não passou despercebida pelos trabalhadores. Inicialmente, alguns demonstraram resistência à ideia de receber ordens de uma moça jovem. Não é nada pessoal, explicou José, um dos peões mais antigos para Antônio. É que sempre foi assim. Homem manda,
Mulher obedece. Antônio riu da observação. José, minha filha salvou o emprego de todos nós. Se ela quer mandar, eu obedeço. Aos poucos, a competência de Marina conquistou até os mais céticos. Quando ela sugeriu mudanças no horário de irrigação para aproveitar melhor a umidade natural do solo, alguns resmungaram. Mas quando viram a economia de água e o aumento da produtividade, tornaram-se seus defensores. A menina tem razão, admitiu João após uma semana testando o novo horário. As plantas estão mais verdes, gastamos menos água. Ela entende mais de roça que muito homem por aí. Marina conquistou o respeito não apenas pelo conhecimento técnico, mas pela humildade de continuar aprendendo com os trabalhadores experientes. Pai, disse Marina certa noite durante o jantar, tem uma coisa que quero discutir com você e o seu Joaquim. Antônio ergueu os olhos do prato de arroz e feijão. Que coisa, filha? Quero propor um projeto de capacitação técnica para os trabalhadores da fazenda. Ela havia pensado muito sobre isso. Ensinar noções básicas de eletrônica e automação para que todos entendam como funcionam os equipamentos. A mãe de Marina, Dona Rosa, interveio. Filha, esses homens mal sabem ler. Como vão aprender essas coisas complicadas? Mãe, não é questão de saber ler ou não. É questão de interesse e método de ensino adequado. Marina havia observado como os trabalhadores aprendiam rapidamente quando o assunto era prático. João aprendeu a operar o trator novo em 2 dias. Zé Maria decorou toda a programação da colheitadeira. Eles têm capacidade, só precisam de oportunidade. Antônio ficou pensativo. E o patrão? Vai aceitar isso? Vou apresentar como investimento em capital humano, respondeu Marina com um sorriso. Trabalhadores que entendem as máquinas cuidam melhor delas, causam menos problemas, precisam de menos supervisão. Na manhã seguinte, Marina apresentou sua proposta para Joaquim. Havia preparado uma apresentação completa, com custos, benefícios e cronograma. Treinamento técnico para os trabalhadores? Questionou o fazendeiro, franzindo o senho. Marina, esses homens trabalham na roça há décadas. Para que complicar? Exatamente por isso, seu Joaquim. Eles conhecem a terra, as plantas, o clima. Se aprenderem também sobre tecnologia, se tornarão completos. Ela mostrou exemplos de outras fazendas que haviam implementado programas similares. Os resultados são impressionantes. Redução de 40% nos chamados de manutenção, 25% menos tempo perdido por mau uso de equipamentos. Joaquim estudou os números cuidadosamente. Como empresário, sabia reconhecer um bom investimento. Quanto custaria? R$ 15.000 para montar uma sala de treinamento básica, mais 1.000 por mês em materiais didáticos. Em 6 meses o programa se paga com a economia em manutenção. O fazendeiro tamborilou os dedos na mesa, calculando. E quem daria as aulas? Eu mesma, nas tardes de sábado. Seria voluntário, parte do meu compromisso com a fazenda. Joaquim aprovou o projeto na mesma semana. A antiga sala de reuniões foi transformada em sala de aula, equipada com quadro branco, projetor e bancada para demonstrações práticas. Marina preparou o primeiro módulo, Princípios Básicos de Eletricidade Rural. No primeiro sábado, apenas 5 trabalhadores compareceram. Normal, pensou Marina. Mudança sempre gera resistência. Ela começou com o básico. Como funciona a energia elétrica? Por que tomamos choque? Como identificar fios desencapados? Energia elétrica é como água numa mangueira, explicou, usando uma analogia que todos entendiam. A voltagem é a pressão, a corrente é a quantidade de água, a resistência é o diâmetro da mangueira. Os homens ouviam atentos, fazendo perguntas práticas. Por que às vezes a bomba d'água não liga? Como saber se um motor está queimando? Marina respondia com paciência, relacionando teoria com situações reais da fazenda. No segundo sábado, compareceram 8 trabalhadores. No terceiro, 12. A notícia havia se espalhado. A filha do capataz ensina coisas úteis. O sucesso do programa de treinamento surpreendeu até Marina. Em 2 meses, quase todos os trabalhadores da fazenda participavam das aulas de sábado. Nunca vi nada igual, comentou Joaquim com Antônio. Até o José, que sempre foi meio cabeça dura, está interessado. O capataz sorriu orgulhoso. Minha filha tem dom para ensinar. Desde pequena explicava as lições para os colegas. Marina havia adaptado seu método de ensino para a realidade dos trabalhadores rurais. Nada de fórmulas complexas ou teoria abstrata. Tudo baseado em problemas reais da fazenda.
Hoje vamos aprender sobre motores elétricos, anunciava, segurando um motor pequeno desmontado. Por que vocês acham que alguns motores fazem barulho estranho antes de queimar? As mãos se levantavam, cada um compartilhando sua experiência. Marina ouvia todas as respostas, aproveitando para explicar os conceitos técnicos por trás das observações práticas. Muito bem, João. Esse barulho que você ouviu é causado pelo desalinhamento dos rolamentos. Vou mostrar como identificar isso antes que o motor queime. O impacto do programa foi além das expectativas. Em 3 meses, as chamadas para técnicos externos caíram pela metade. Os próprios trabalhadores começaram a identificar e resolver problemas simples nos equipamentos. Seu Joaquim, disse Zé Maria certa manhã, a bomba do setor 3 estava fazendo aquele barulho que a Marina ensinou. Troquei o rolamento e ela voltou ao normal. O fazendeiro ficou impressionado. Zé Maria, que antes só sabia ligar e desligar máquinas, agora fazia manutenção preventiva. Quanto custaria chamar um técnico para isso? Uns R$ 300, patrão. Joaquim sorriu. O curso de Marina já havia se pagado várias vezes. Mas o benefício não era apenas financeiro. Os trabalhadores demonstravam mais confiança, participavam mais das decisões, sugeriam melhorias. Marina transformou esta fazenda, comentou ele com a esposa durante o jantar. Não só tecnicamente, mas humanamente. A jovem engenheira havia criado uma cultura de aprendizado e participação que beneficiava a todos. Os trabalhadores se sentiam valorizados, a produtividade aumentara, os custos diminuíram. 6 meses após resolver o problema da irrigação, Marina se formou em engenharia eletrônica com louvor. Sua monografia sobre automação agrícola com foco em sustentabilidade utilizou a Fazenda Santa Rita como estudo de caso, impressionando a banca examinadora. Parabéns, engenheira, disse Joaquim na formatura, usando o título com orgulho genuíno. Agora é oficial. Marina sorriu, lembrando do dia em que foi chamada de menina e quase mandada embora. Quanto as coisas haviam mudado. Obrigada pela oportunidade, seu Joaquim, por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava. O fazendeiro balançou a cabeça. Você sempre teve o conhecimento, Marina. Só precisava de uma chance para mostrar. A cerimônia de formatura foi um evento na comunidade rural. Trabalhadores da fazenda, vizinhos, fornecedores, todos queriam cumprimentar a engenheira que surgiu do nada. Mas Marina sabia que não havia surgido do nada. Havia surgido da curiosidade, da observação, da coragem de questionar quando todos diziam que ela não entendia do assunto. Como engenheira oficial da Fazenda Santa Rita, Marina implementou uma série de inovações que transformaram a propriedade em referência regional. Sensores de solo monitoravam umidade e nutrientes em tempo real. Drones faziam levantamento aéreo das plantações, identificando pragas e doenças precocemente. Sistema de energia solar reduziu os custos com eletricidade em 60%. Esta fazenda está anos à frente da concorrência, disse um consultor agrícola durante uma visita técnica. Quem foi o responsável por toda essa modernização? Joaquim apontou para Marina, que explicava o funcionamento do sistema de monitoramento climático para um grupo de estudantes universitários. Aquela jovem ali começou resolvendo um problema de irrigação e revolucionou nossa operação inteira. A fazenda começou a receber visitantes de toda a região, outros fazendeiros querendo conhecer as inovações, estudantes fazendo estágios, pesquisadores desenvolvendo projetos. Marina se tornou palestrante em congressos agrícolas, sempre destacando a importância de valorizar talentos locais e investir em educação técnica. Pai, disse Marina durante um almoço em família, 2 anos após sua formatura, recebi uma proposta interessante. Antônio ergueu os olhos do prato, curioso. Que tipo de proposta, filha? Marina respirou fundo antes de continuar. Uma empresa de tecnologia agrícola de São Paulo quer me contratar como consultora técnica. Seria para viajar pelo Brasil implementando sistemas de automação em grandes fazendas. Dona Rosa deixou escapar um suspiro preocupado. Filha, você vai nos deixar? Não, mãe. A proposta é para trabalho remoto, viajando apenas quando necessário. Posso continuar morando aqui e cuidando da nossa fazenda. Antônio sorriu orgulhoso. Sua filha, que crescera brincando entre os pés de milho, agora era disputada por empresas da capital. E o que o patrão acha disso? Ainda não conversei com ele. Queria ouvir vocês primeiro. Marina mexia nervosamente na comida.
É uma oportunidade de crescer profissionalmente, mas não quero abandonar o projeto que começamos aqui. A família discutiu os prós e contras durante o resto do almoço, cada um contribuindo com sua perspectiva sobre o futuro da jovem engenheira. Naquela tarde, Marina procurou Joaquim para discutir a proposta. O encontrou no escritório, analisando relatórios de produtividade. Seu Joaquim, preciso conversar sobre uma oportunidade que surgiu. Ele a escutou atentamente enquanto ela explicava a oferta da empresa paulista. Joaquim ficou em silêncio por alguns momentos, processando a informação. Finalmente perguntou: "E você quer aceitar?" "Estou dividida", admitiu Marina. "É uma chance de trabalhar em projetos maiores, conhecer outras realidades, ganhar experiência nacional, mas também não quero abandonar tudo que construímos aqui." O fazendeiro se recostou na cadeira, pensativo. "Marina, quando você resolveu o problema da irrigação, não foi apenas sobre consertar máquinas, foi sobre provar que talento pode vir de qualquer lugar." Ela assentiu, sem entender aonde ele queria chegar. "Agora você tem a chance de levar esse conhecimento para outras fazendas, ajudar outros produtores. Seria egoísmo meu querer mantê-la apenas aqui." Marina ficou surpresa com a reação. Esperava resistência, não incentivo. "Mas tem uma condição", continuou Joaquim com um sorriso maroto. "Quero que a Fazenda Santa Rita se torne sua base de operações. Que os clientes venham aqui ver na prática como funciona a automação bem feita." Marina sorriu, entendendo a estratégia. "O senhor quer transformar a fazenda numa vitrine tecnológica?" "Exatamente. Você implementa os projetos nos clientes, mas eles vêm aqui para o treinamento e capacitação. Fazemos da Santa Rita um centro de referência em agricultura automatizada." A ideia era brilhante. Marina teria a liberdade de trabalhar com diversos clientes, mas manteria vínculos fortes com a fazenda que a revelou. "Seria como um laboratório vivo de tecnologia agrícola", murmurou ela, os olhos brilhando com as possibilidades. "Podemos receber estudantes, fazer parcerias com universidades, desenvolver novos produtos." Joaquim assentiu entusiasmado. "E o melhor, você continua morando aqui perto da família, mas com projeção nacional." Marina sentiu uma onda de gratidão. Mais uma vez, o homem que quase a dispensou como menina estava abrindo portas para seu crescimento profissional. A transição para a consultora nacional trouxe novos desafios para Marina. Seu primeiro cliente foi uma fazenda de soja no Mato Grosso, 3 vezes maior que a Santa Rita e com problemas muito mais complexos. "O sistema de irrigação cobre 15.000 hectares", explicou o proprietário durante a visita inicial. "Temos 20 centrais de controle, 300 sensores e mais de 1.000 aspersores automatizados." Marina ficou impressionada com a escala, mas manteve a confiança. Os princípios eram os mesmos, apenas multiplicados. "Vou precisar de 2 semanas para fazer o diagnóstico completo", disse ela, analisando os dados preliminares. Durante a auditoria, descobriu problemas similares aos que havia identificado na Santa Rita. Falhas no agendamento, desperdício de água, falta de manutenção preventiva. "Seus técnicos são competentes", explicou para o dono da fazenda. "Mas o sistema precisa de otimização e os operadores precisam de treinamento." Em 3 meses, Marina implementou melhorias que resultaram em 20% de economia de água e 35% de redução nos custos de manutenção. O sucesso no Mato Grosso gerou outros contratos. Logo, Marina estava viajando pelo país, consultando fazendas no Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás. Cada projeto trazia aprendizados únicos, clima diferentes, culturas variadas, desafios específicos. "Engenheira Marina", disse um fazendeiro gaúcho após ela resolver um problema de automação na estufa de tomates, "você tem um dom especial para entender nossas necessidades." Marina sorria com os elogios, mas sabia que seu diferencial não era dom sobrenatural. Era a combinação de conhecimento técnico com vivência prática, a capacidade de ouvir os trabalhadores e traduzir suas observações em soluções tecnológicas. "Aprendi que tecnologia sem humanidade não funciona", explicava em suas palestras. "Por mais sofisticado que seja o sistema, quem opera são pessoas. Se elas não entenderem, não comprarem a ideia, a tecnologia falhará." Suas apresentações sempre incluíam cases da Fazenda Santa Rita, mostrando como trabalhadores rurais simples se tornaram especialistas em automação quando receberam treinamento adequado. 2 anos depois de iniciar a consultoria, Marina havia se tornado uma das principais referências em automação agrícola do país.
A Fazenda Santa Rita recebia visitantes semanalmente, fazendeiros, estudantes, pesquisadores, até delegações internacionais. Nunca imaginei que nossa propriedade viraria ponto turístico. Brincava Joaquim durante uma reunião com investidores japoneses interessados em parcerias tecnológicas. Antônio, agora promovido a gerente de operações, conduzia parte das visitas, explicando com orgulho como sua filha havia transformado a fazenda. Tudo começou quando o sistema de irrigação pifou, contava ele para os visitantes. Minha Marina, que era só uma estudante na época, salvou nossa safra e descobriu sua vocação. A história de Marina inspirava outras jovens rurais a buscar educação técnica. Joaquim criou um programa de bolsas de estudo para filhos de trabalhadores rurais, batizado de Projeto Marina Silva, em homenagem à engenheira que provou que talento não tem origem social definida. Durante uma palestra na universidade onde se formou, Marina foi questionada sobre seu maior aprendizado profissional. Aprendi que problemas são oportunidades disfarçadas, respondeu ela, lembrando do dia fatídico da irrigação. Se aquele sistema não tivesse travado, talvez eu nunca tivesse descoberto minha paixão pela automação agrícola. Um estudante levantou a mão. Professora, como a senhora conseguiu confiança para mexer num sistema de milhões quando era apenas estudante? Marina sorriu, lembrando do nervosismo daquele dia. Não foi confiança, foi necessidade. Havia um problema real, pessoas dependendo de solução, e eu tinha conhecimento para ajudar. Às vezes precisamos esquecer nossos medos e focar no que podemos contribuir. Após a palestra, uma jovem estudante se aproximou. Sou filha de pequenos produtores rurais. Seus pais também duvidaram da sua capacidade? Meu pai sempre acreditou em mim, respondeu Marina. Mas a sociedade em geral sim, duvidou muito. Mulher, jovem, filha de trabalhador rural, não encaixava no perfil esperado de uma engenheira de sucesso. O reconhecimento nacional chegou quando Marina foi convidada para integrar o Conselho Técnico do Ministério da Agricultura, representando o setor de automação rural. É uma honra participar da formulação de políticas públicas para a modernização da agricultura brasileira, disse ela durante a cerimônia de posse em Brasília. Joaquim e Antônio estavam na plateia, emocionados vendo a jovem que descobriram quase por acaso, agora influenciando decisões nacionais. Minha proposta, explicou Marina em sua primeira apresentação ao Conselho, é democratizar o acesso à tecnologia agrícola, especialmente para pequenos e médios produtores. Ela apresentou um projeto de assistência técnica descentralizada, usando fazendas modelo como a Santa Rita para capacitar técnicos regionais. Em vez de concentrar conhecimento nas grandes empresas, vamos levá-lo diretamente ao campo. O projeto foi aprovado por unanimidade e virou política pública, beneficiando milhares de pequenos produtores em todo o país. Marina havia conseguido algo que poucos profissionais alcançam: transformar experiência pessoal em benefício coletivo. 5 anos após resolver o problema da irrigação, a Fazenda Santa Rita se tornou um centro de excelência internacionalmente reconhecido. Marina dirigia agora uma equipe de 15 engenheiros e técnicos, atendendo clientes em 10 países da América Latina. Quem diria que uma pane no sistema seria o início de tudo isso? Filosofou Joaquim durante a inauguração do novo laboratório de pesquisa da fazenda. Marina, agora aos 27 anos, mantinha a simplicidade e humildade que a caracterizavam. Continuava morando na mesma casa da família, almoçando com os trabalhadores, participando das decisões do dia a dia. O sucesso não mudou minha filha, orgulhava-se Dona Rosa. Ela continua a mesma menina curiosa que sempre foi. Durante uma entrevista para uma revista agrícola, Marina foi perguntada sobre seus planos futuros. Quero expandir o modelo de capacitação técnica para toda a América Latina, respondeu. Mostrar que a agricultura moderna não é privilégio de países ricos, mas resultado de conhecimento bem aplicado e pessoas bem treinadas. Uma manhã, enquanto verificava os relatórios de produtividade, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era de uma organização internacional de desenvolvimento agrícola. Engenheira Marina, gostaríamos de convidá-la para liderar um projeto em países africanos, disse a coordenadora. Levar tecnologia de irrigação para regiões áridas, seguindo o modelo que vocês desenvolveram. Marina ficou em silêncio, processando a magnitude da proposta. Seria por quanto tempo? 2 anos iniciais com possibilidade de extensão. O projeto incluiria Senegal, Mali e Burkina Faso.
Ela pediu tempo para pensar e decidir. Naquela noite, conversou longamente com a família e com Joaquim. É uma oportunidade única de aplicar nosso conhecimento onde mais se precisa, disse Antônio. Países que sofrem com seca, onde tecnologia de irrigação pode salvar vidas. Joaquim concordou. Marina, você começou salvando nossa safra. Agora pode salvar safras de continentes inteiros. A decisão não foi fácil, mas Marina sabia que havia chegado ao próximo nível de sua missão: levar conhecimento brasileiro para o mundo. 6 meses depois, Marina estava em Dakar, capital do Senegal, coordenando a implementação de sistemas de irrigação em comunidades rurais. O desafio era imenso: recursos limitados, infraestrutura precária, barreira do idioma. Mas os princípios eram os mesmos que aplicara no Brasil. Primeiro, vamos entender como vocês tradicionalmente lidam com a agricultura, disse ela aos líderes comunitários durante a primeira reunião. Tecnologia deve complementar conhecimento local, não substituí-lo. Trabalhando com engenheiros locais, Marina adaptou o modelo da Fazenda Santa Rita para a realidade africana. Sistemas mais simples, mais baratos, mais fáceis de manter. Não adianta instalar equipamentos sofisticados se não há técnicos para consertá-los, explicava para sua equipe. Em um ano, 15 comunidades rurais senegalesas haviam implementado sistemas de irrigação eficientes, aumentando sua produção agrícola em 200%. Esta brasileira entende nossa realidade, disse um agricultor local. Ela não veio apenas vender tecnologia, veio ensinar conhecimento. O projeto africano trouxe visibilidade internacional para o trabalho de Marina. Organizações de desenvolvimento sustentável de todo o mundo queriam conhecer sua metodologia de tecnologia humanizada. O segredo não está nos equipamentos, explicava ela durante uma conferência da ONU sobre agricultura sustentável. Está em entender que por trás de cada sistema automatizado, há pessoas com conhecimento acumulado por gerações. Sua palestra foi assistida por delegados de 50 países. A engenheira brasileira comprovou que inovação tecnológica e desenvolvimento social podem andar juntos, comentou o representante da FAO. De volta ao Brasil para férias, Marina encontrou a Fazenda Santa Rita ainda mais desenvolvida. Joaquim havia implementado novas tecnologias, expandido o programa de treinamento e criado parcerias com universidades internacionais. Você plantou uma semente que continua crescendo, disse ele. Mesmo longe, sua influência permanece. A fazenda agora recebia estagiários de vários países, todos querendo aprender o método Marina Silva de automação agrícola. Após 2 anos na África, Marina retornou ao Brasil com uma bagagem de experiências transformadoras. Havia aprendido que os princípios de resolução de problemas eram universais, mas as soluções precisavam ser adaptadas às realidades locais. Trabalhar com limitações de recursos me tornou mais criativa, refletia ela durante uma reunião com sua equipe brasileira. Aprendi a fazer mais com menos, a encontrar soluções simples para problemas complexos. Sua primeira semana de volta foi dedicada a revisitar todos os projetos da empresa, aplicando os aprendizados africanos. Podemos simplificar este sistema sem perder eficiência, disse ao analisar um projeto para uma fazenda no Ceará. Menos componentes significa menos pontos de falha e menor custo de manutenção. Marina também trouxe na bagagem novos projetos. Havia firmado parceria com universidades africanas para intercâmbio de estudantes e conhecimento. Vamos trazer jovens engenheiros africanos para estagiar aqui e enviar nossos estudantes para lá, anunciou durante uma reunião na universidade onde se formou. O retorno de Marina coincidiu com uma crise hídrica severa no Nordeste brasileiro. O governo federal a convocou para liderar um projeto emergencial de otimização de recursos hídricos na agricultura regional. Temos 100 dias para implementar soluções que reduzam o consumo de água em 30% sem prejudicar a produção, explicou o ministro durante a reunião de alinhamento. Marina montou uma força-tarefa com engenheiros de sua empresa, técnicos locais e representantes das comunidades rurais. Primeiro passo: mapear como a água está sendo usada atualmente, instruiu ela. Segundo passo: identificar desperdícios. Terceiro: implementar soluções de baixo custo e alto impacto. Em 90 dias, a equipe havia implementado melhorias em 200 propriedades rurais, resultando em 35% de economia de água e 15% de aumento na produtividade.
O projeto Nordeste virou referência mundial em gestão hídrica agrícola, noticiou um jornal internacional. Marina havia mais uma vez provado que conhecimento técnico aliado à sensibilidade social podia gerar resultados extraordinários. Aos 30 anos, Marina se tornou uma das engenheiras agrícolas mais respeitadas do mundo. Sua empresa havia crescido e agora operava em 15 países, sempre mantendo os princípios de tecnologia acessível e desenvolvimento social. Nunca esqueço de onde vim, disse ela durante uma entrevista para a televisão internacional. Continuo sendo a filha do capataz que cresceu vendo problemas e buscando soluções. A Fazenda Santa Rita permanecia como sua base e laboratório principal. Joaquim, agora com mais de 60 anos, havia se tornado parceiro de negócios, além de mentor. Marina transformou não apenas minha fazenda, mas minha visão de mundo, admitia ele. Aprendi que liderança verdadeira é descobrir e desenvolver talentos, não apenas comandar pessoas. Antônio, promovido a diretor de operações, coordenava visitas técnicas internacionais. Minha filha colocou nossa família, nossa fazenda e nossa região no mapa mundial, dizia ele com lágrimas nos olhos durante uma cerimônia de premiação. Marina havia recebido o título de Personalidade do Ano pela Associação Internacional de Engenharia Agrícola. Em uma manhã de sábado, Marina caminhava pelos mesmos campos onde tudo começara. O sistema de irrigação funcionava perfeitamente, fruto de anos de aperfeiçoamento e manutenção preventiva. Ela parou na casa de máquinas, agora ampliada e modernizada, mas ainda guardando o painel original onde fizera sua primeira intervenção. Como tudo mudou, murmurou, tocando o equipamento que havia consertado 10 anos antes. Uma voz familiar a interrompeu. E como tudo começou também. Era Joaquim, que se aproximara silenciosamente. Às vezes venho aqui para lembrar daquele dia, disse ele. O dia em que quase perdi a safra e descobri um tesouro. Marina sorriu, lembrando do nervosismo e da determinação daquele momento. Se o senhor não tivesse me dado uma chance, você teria encontrado outra oportunidade, interrompeu Joaquim. Talento verdadeiro sempre encontra um caminho. Eu apenas tive a sorte de estar no lugar certo na hora certa. Eles ficaram em silêncio, contemplando os campos verdes que se estendiam até o horizonte, regados pela água que continuava correndo graças à coragem de uma jovem que se recusou a aceitar um não como resposta final. Naquela tarde, Marina organizou uma reunião especial com toda a equipe da fazenda. Era o 10º aniversário do Dia da Irrigação, como haviam batizado a data em que ela resolvera o problema histórico. 10 anos atrás, vocês me deram a chance de provar que talento não tem idade, gênero ou origem social, começou ela, dirigindo-se aos trabalhadores reunidos. Hoje quero anunciar nosso próximo projeto. Ela revelou os planos para criar uma fundação educacional voltada para jovens rurais. Vamos oferecer bolsas de estudo, cursos técnicos e mentoria para filhos de trabalhadores rurais que demonstrem interesse em tecnologia agrícola. O projeto incluía parcerias com universidades, estágios remunerados e um programa de incubação para startups do agronegócio. Quero que outros jovens tenham as oportunidades que eu tive, explicou Marina. Quero encontrar e desenvolver a próxima geração de inovadores rurais. Joaquim se levantou para aplaudir, seguido por todos os presentes. A jovem que havia salvado uma safra, agora planejava salvar o futuro da agricultura brasileira através da educação. A Fundação Marina Silva para a Educação Rural foi lançada 6 meses depois, com apoio de empresas do agronegócio, universidades e organizações internacionais. Investir em educação é investir no futuro da agricultura, disse Marina durante a cerimônia de lançamento. Cada jovem rural que recebe educação técnica de qualidade pode se tornar um multiplicador de conhecimento em sua comunidade. O primeiro grupo de bolsistas incluía 15 jovens de diferentes regiões do Brasil. Entre eles estava João Pedro, filho de um dos trabalhadores da Fazenda Santa Rita. Sempre quis entender como funcionam as máquinas que meu pai opera, disse ele durante a seleção. Agora vou poder estudar engenharia e voltar para ajudar nossa comunidade. A fundação também criou um programa de intercâmbio com países africanos onde Marina havia trabalhado. Conhecimento não tem fronteiras, explicava ela. Um jovem agricultor brasileiro pode aprender muito com técnicas tradicionais africanas, assim como eles podem se beneficiar de nossa tecnologia.
O projeto rapidamente ganhou reconhecimento internacional como modelo de desenvolvimento rural sustentável. 5 anos após a criação da fundação, Marina observava com orgulho os resultados alcançados. Mais de 300 jovens rurais haviam recebido bolsas de estudo, e muitos já retornavam às suas comunidades como agentes de transformação. É emocionante ver o ciclo se completando, comentou ela durante uma visita a uma pequena propriedade no interior da Bahia, onde um ex-bolsista havia implementado um sistema de irrigação por gotejamento. Durante uma conferência internacional sobre agricultura sustentável, Marina foi convidada a contar sua história. Tudo começou com um problema simples, um sistema de irrigação que parou de funcionar, iniciou ela. Mas problemas simples às vezes escondem oportunidades extraordinárias. Sua palestra foi transmitida ao vivo para universidades de todo o mundo, inspirando milhares de jovens a buscar carreiras em tecnologia agrícola. A engenheira brasileira provou que inovação pode surgir dos lugares mais inesperados, comentou um professor de Harvard após assistir à apresentação. O legado de Marina transcendia fronteiras e gerações. Em uma manhã ensolarada, Marina recebeu uma ligação que a emocionou profundamente. Era de Ana Luísa, uma jovem de apenas 17 anos, filha de pequenos produtores rurais do interior do Ceará. Engenheira Marina, meu nome é Ana Luísa e eu gostaria muito de participar do programa de bolsas da Fundação, disse a voz tímida do outro lado da linha. Sempre me interessei por tecnologia, mas meus pais acham que isso não é para meninas. Marina sentiu um déjà-vu. A história se repetia. Uma nova geração de jovens talentos enfrentando os mesmos preconceitos que ela havia superado. Ana Luísa, me conta mais sobre seu interesse em tecnologia, encorajou ela. Durante a conversa, ficou claro que a jovem tinha paixão genuína por engenharia e havia desenvolvido sozinha algumas soluções criativas para problemas da propriedade familiar. Você me lembra alguém que conheci há muito tempo, disse Marina sorrindo. Uma jovem determinada que não aceitou ser subestimada. 3 meses depois, Ana Luísa se tornava a mais jovem bolsista da Fundação, iniciando sua jornada na engenharia agrícola. Hoje, 15 anos após aquele sábado fatídico quando o sistema de irrigação travou, Marina Silva é reconhecida mundialmente como uma das principais autoridades em automação agrícola sustentável. Sua empresa opera em 20 países. Sua fundação já formou mais de 1.000 jovens engenheiros rurais, e seus projetos impactaram positivamente a vida de milhões de agricultores. Mas ela continua morando na mesma casa na fazenda Santa Rita, almoçando com os trabalhadores, mantendo os pés no chão que a formou. O sucesso não mudou quem eu sou, reflete ela durante uma caminhada matinal pelos campos. Apenas ampliou minha capacidade de contribuir. A história de Marina se tornou lenda na região, contada e recontada para inspirar novas gerações. A filha do capataz que virou engenheira mundial, como a chamam. Mas para ela, o título mais importante continua sendo o primeiro que recebeu naquela manhã tensa. A jovem que salvou a safra. Porque foi ali, no momento em que escolheu agir em vez de se conformar, que descobriu que o maior sistema a ser consertado não era uma máquina, mas a própria visão limitada que a sociedade tinha sobre potencial humano. E essa descoberta mudou tudo.